10 de março, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. Nós vamos no vídeo de hoje estudar os seguintes papéis. O Ibovespa vale 3, Petri 4. Depois vamos ver alguns papéis que foram pedidos para eu estudar, né? Temos a Natura no semanal, Marfrig também no semanal, a Usiminas no semanal e no diário. E vamos encerrar com a Movida, Move 3. Temos poucos papéis hoje, porque eu confesso a vocês que foi difícil selecionar papéis da carteira teórica do índice Bovespa que tenham bons gráficos. Tem alguns que estão em clara tendência de alta, por exemplo, a Embraer, né? Até vou colocar aqui na tela. O problema é que esses que estão em clara tendência de alta precisam corrigir um pouquinho mais, né? Para permitir aí uma entrada fazendo um adequado manejo do risco, certo? O outro exemplo é o GPA3, também clara tendência de alta, né? No gráfico diário cruzou para baixo da média, né? Mas no semanal a gente observa aqui, ó, que o papel precisa corrigir um pouquinho mais para pelo menos dar tempo da média de 21 se aproximar do preço no semanal, o GPA3. Então eu tive muita dificuldade de selecionar bons gráficos para comprar, aqueles gráficos que a gente gosta, né, que estejam na média ou que estejam armando o pivô de alta, certo, pessoal? Vamos começar pelo Ibovespa no diário, lembrando que esse vídeo é um estudo, não é recomendação nem de compra nem de venda, tá? Eu faço esse estudo para mim e compartilho com vocês. Bom, vamos ver aqui o gráfico do Ibovespa no diário. Gente, as médias no diário apontam para baixo, tá? O índice Ibovespa rompeu dois topos e foi devolvendo os ganhos, né, e voltou para dentro daquela consolidação que o índice Bovespa não consegue sair desde a metade de janeiro. Tá? Muito bem, nós temos como pontos de suporte e resistência quais? Na minha opinião, nós temos aqui esse fundo deixado na última sexta, né, quando o índice Bovespa recuou em torno ali de recuo é 0,99%. Esse recuo, em boa medida, foi por causa da forte queda das ações da Petrobras, né? E vejam que ele deixou um fundo aqui na sexta em 125.802 pontos. Isso aqui é uma região de suporte. Tá? Observem que entre 125.800 e 127.000, nós temos uma região aqui, ó, que o índice vem encontrando suporte nessa faixa de preço desde a metade de janeiro. Então podemos dizer que nessa banda de preços aqui nós temos um suporte do Ibovespa. Tá? O Ibovespa ele para nos 127.070 pontos. Então 127.000 é uma região que o Ibovespa tem respeitado, né? Ali também é uma região, uma faixa de suporte de curto prazo. Resistência, pessoal. Na minha opinião, esse topo aqui deixado na sexta, e a gente pode observá-lo melhor lá no gráfico de hora em hora, esse topo, né? Aqui está o gráfico de hora em hora do Ibovespa. A gente consegue ver aqui, ó, que essa faixa ali dos 128.400 pontos é uma resistência de curto prazo, tá? Precisamente na verdade é 128.338 pontos. 128.338 é uma resistência. Toca ali, tende a cair. Agora, caso faça o rompimento dessa região, a próxima resistência do Ibovespa no diário é 129.000 pontos, precisamente 128.989 pontos, por onde passa a média de 9 períodos e a de 21 períodos. Tá? As médias estão muito próximas, cruzou para baixo da média, agora a média vira resistência, resistência ao preço. Tá? Uma vez rompendo a média, a próxima resistência é aqui, ó, ou seja, ali em 129.323 pontos. Para mim, o índice Bovespa tem que deixar um candle de forte alta, com volume alto, para mostrar que ele vai fazer aqui um zigue-zague para cima, que vai voltar a subir
de forma sustentável, tá? Se nós quisermos fazer uma outra avaliação do índice, a gente observa aqui, ó, perna de alta, teste de topo e uma ondinha 3 para baixo, tá? Ou seja, temos uma onda 3 para baixo. Isso é uma outra forma de avaliar esse momento gráfico, né? Os últimos candles aí do Ibovespa. Mas, Leonel, até onde vai então, já que tem uma onda 3 para baixo, né? Até onde vai essa possível onda 3 aí, né? Eu já nem chamaria de possível, né? Aqui temos claramente uma perna de baixa no Ibovespa. Vamos botar aqui Fibonacci. A ferramenta de Fibonacci vai nos ajudar a estimar aqui uma probabilidade, tá, pessoal? Vamos lá. A região dos 125.476 pontos é uma faixa de resistência, um alvo de Fibonacci. Então, aqui o índice também pode encontrar suporte, tá? Fica aí para vocês fazerem as considerações de vocês. Eu vou pular lá para o gráfico semanal do índice Bovespa. Aqui está o gráfico semanal. Bom, o índice Bovespa fechou a semana com queda de 1,63% e toca na média de 21 períodos no semanal, tá? Aqui é um ponto que nós vamos verificar se ele vai respeitar essa média. Ou seja, a região dos 126.528 pontos é tecnicamente um suporte dado pela média de 21, que é essa linha roxa mais forte, tá? Eu lembro a vocês que o índice pode romper essa média para baixo e depois voltar com força. Foi o que aconteceu ano passado, né? Entre setembro e outubro, o índice cruzou para baixo da média, observem aqui, e depois ele retomou com força, né? Tá? Muito bem. A outra observação que a gente pode fazer aqui é a lateralização, que eu mencionei para vocês, né? Desde janeiro está praticamente andando de lado. No semanal a gente observa isso, né? E aqui nesse tempo gráfico, se o índice Bovespa perder a mínima da semana anterior, os 125.802 pontos, que é um suporte, né? Se perder, se ele fechar abaixo desse ponto, ele vai estar fazendo aqui uma ondinha 3 para baixo, tá? E aí qual seria o objetivo, qual seria o alvo aqui, né? Se o índice fizer essa onda 3 para baixo. Uma probabilidade do alvo, existe uma probabilidade do alvo ser ali em 123.100 pontos, ó, tá? Então, seria um ponto também técnico de suporte, tá? Caso continue caindo, outro ponto de suporte, na minha opinião, é em 123.057. Por quê? Olhem aqui para a esquerda do gráfico. Temos um topo deixado em julho do ano passado, né? Precisamente na região de 123.009 pontos é uma região de suporte no semanal do Ibovespa, tá? Para cima, resistência principal, aqui, ó, é a resistência principal de curto prazo, né? Em 131.696. Caso ele continue subindo, a resistência principal de prazo mais longo é lá no topo histórico, 134.391 pontos. Tá? Esse momento que o índice Bovespa vive no semanal, ele é bem importante. Por quê? Porque nós podemos estar diante de uma perna de baixo ou o índice toca na média e volta a subir, tá? Vamos aguardar aí os próximos candles com atenção, porque isso aqui pode ser um definidor aí para o ano de 2024. De imediato, quero olhar o gráfico da Vale 3. A Vale 3 divulgou um fato relevante na noite de sexta-feira, né? Quase 11 da noite, eu acho que 10, 11 da noite, né? A Vale divulgou um fato relevante dizendo que o Bartolomeu vai ficar como CEO até o final deste ano, 2024. Enquanto isso, a Vale vai escolher o próximo CEO. Para mim, não elimina uma certeza, não elimina, né, uma incerteza que tem feito preço no papel. Tá? Essa longa consolidação aqui, esse aqui é o gráfico diário da Vale 3. Iniciada em janeiro, com o papel cheio de buracos no gráfico, né? Esses gaps
gaps que dificultam qualquer tipo de operação. Isso aqui tudo deriva em muito das especulações e rumores sobre quem vai ser o novo CEO. E, por incrível que pareça, a Vale não escolheu um novo CEO. Ela achou uma solução aí intermediária, manteve o Bartolomeu, mas a questão é quem vai ser o novo CEO. A incerteza não foi eliminada. E aí nós temos de novo a possibilidade de rumores, a possível influência aí do Planalto, do governo federal, querendo colocar algo que seja mais próximo ao presidente Lula. Nós temos algumas questões que não são somente a questão do minério e as questões operacionais da empresa, condicionando o preço. Isso é muito ruim. Tá? De qualquer forma, vamos verificar como é que o mercado vai reagir a essa notícia, né? Do Bartolomeu ficando mais um ano e depois virando um consultor sênior da Vale em 2025. Inclusive ajudando nos primeiros meses do novo CEO, né, a partir do começo de 2025. Bom, vamos olhar aqui para a parte técnica, então. Vamos fazer a análise técnica aqui do papel, né? Na minha opinião, a Vale tem aqui, ó, onde as médias estão em R$ 65,00, R$ 66,00, 65 centavos, resistência. Toca ali, tende a cair, tá? Tem que cruzar para cima da média. Uma vez cruzando para cima da média, esse é o gráfico diário da Vale 3. O ativo encontra resistência nesse topo, ou seja, 67,66. Se continuar subindo, a próxima resistência aqui, ó, dada por esse topo, né? Um topo deixado lá em fevereiro, R$ 69,07. Tá? Essas regiões aqui no gráfico, o papel tende a tocar ali, a Vale 13 e cair. Toca e tende a cair. Tá? Vejam que a Vale continua dentro dessa consolidação. Aqui eu não vejo compra nem venda, tá, pessoal? Por quê? Porque dentro de consolidação não tem tendência, né? Tá? Bom, se a Vale resolver cair, próxima parada, na minha opinião, próximo suporte imediato aqui, ó. Ou seja, na faixa dos R$ 65,60. Se cair mais um pouco, lá em 60, pode buscar os R$ 65,04, tá? Que é um fundo, né, deixado lá em fevereiro. Ok? No diário Vale 3 é isso. No semanal, o que nós podemos deduzir desse gráfico aqui? O que ele está nos informando? Consolidado abaixo das médias, né? Ou seja, fraqueza do papel, fraqueza da Vale 3 no semanal. Não vejo compra nem venda, tá? Venda só se perder esse fundo aqui no Opera Short, né? Só se perder ali a faixa dos R$ 65,04, né? Com um possível alvo onde? 60,40, que é o fundo de outubro do ano passado, tá? Compras no papel só se armar um pivô aqui para cima, né? No semanal, não há sinal à vista disso ainda, da Vale 3, tá? Primeira resistência, vejam que tem uma resistência aqui imediata, né? Dada pela média de 9 períodos em R$ 67,00, R$ 67,69. Tá? Se continuar subindo mais um pouco, a média de 21 em 69, em R$ 70,00. R$ 70,02 é a próxima resistência no semanal da Vale 3. Tá? Na minha opinião, o semanal tem que deixar a Vale 3 um candle de fechamento acima da média, tá? Que é o que não acontece desde o começo deste ano. Certo, pessoal? Na minha opinião, era isso. E agora vamos a Petri 4. Petri 4. Tá? O que a gente observa aqui no gráfico semanal da Vale? Volume cresce, papel cai. Isso aqui nos leva a deduzir que a força vendedora aumenta no papel. Tá? Esse é o semanal da Petri 4. Vejam que, pela primeira vez desde abril do ano passado, a Vale toca de novo e cruza para baixo da média
de 21 períodos. Tá? Isso foi em abril do ano passado e agora volta a se repetir quase um ano depois. O suporte principal da Vale 3, que era a média, desculpem, a Petri 4 no semanal, era a média de 9 períodos, e essa média foi perdida, esse suporte foi perdido. Tá? Muito bem, não vejo compra só porque cruzou para baixo da média ou está na região da média. Tá? Tem que fazer um zigue-zague para cima, armar um pivô. Não há sinal à vista disso ainda. Bom, na minha opinião, o papel volta para sua tendência principal, que é de alta. Eu não vejo no semanal Petri 4 perdendo a sua tendência principal até o momento. Tá? A gente vai ver isso se a Petri 4 deixar um candle de fechamento no semanal abaixo da região de R$ 40, desculpem, R$ 35,10. Perdendo esse fundo, deixando um fechamento abaixo de 35,10, sim. Tá? Aí ela começa a firmar uma tendência aqui, pode estar diante de um processo de reversão da tendência, principalmente se começar a fazer zigue-zagues para baixo. Ok? Agora, se o papel reagir e cruzar para cima da média de 21, se romper a resistência, né, a média de 21 agora virou resistência. Tá? Quando cruza para baixo da média, o papel tenta subir, média de 21 é resistência. Então, a faixa ali dos 37,44 é uma resistência. Rompendo essa resistência e fechando, né, deixando um candle de fechamento acima desse nível, né, de 37,44, o papel ele sinaliza que poderá retomar sua tendência longa principal, que já dura quase um ano, que é de alta. Ok, pessoal? Nesse momento não dá para cravar que estamos diante de uma reversão da tendência. Tá? Pode até ocorrer aqui um repique. Opa, tirei as médias aqui. Vamos limpar aqui esse gráfico. Pode ocorrer o que? Um repique. Como caiu muito forte, né? Quem acredita no papel pode querer comprar, enfim, aí ocorre um repique. Aí o papel toca na média de 21, tá? E depois ele volta a cair. Aí o papel fica feio, porque ele pode estar o quê? Armando uma onda 3 para baixo, no semanal, Petri 4. Mas a gente tem que aguardar o próximo candle aí da semana seguinte, dessa semana, né? Gráfico diário da Petri 4, tá? Um rombo enorme que a gente não via desde 2021 na Petri 4, né? Desde 2021 aqui, ó, né? Fevereiro de 2021. Então, gente, a Petri 4 nesse tempo gráfico, ela já no diário, né? Ela já fez aqui em um candle, né? Uma onda 3 para baixo, tá? Uma perna de alta. Desculpem, uma perna de baixa. Volume enorme, né? Vendedores ganhando força no papel. E agora, gente, muita gente pergunta, ok, como é que eu faço um trade disso, né? Bom, fazer um trade disso é complicado neste momento. Você teria que operar em tempos gráficos muito pequenos, né? 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e fazer uma operação de day trade, tá? Tentar encontrar alguma tendência lá, né? Esse aqui é os 5 minutos da Petri 4, né? Esperar armar um pivô aqui, alguma coisa assim, né? Mas é um alto risco isso, né? Eu não opero nesses tempos gráficos há muito tempo, porque na bolsa é que nem a vida da gente, né? Quando a gente é criança, a gente faz tudo, qualquer coisa, meio sem noção. Então, quando a pessoa entra na bolsa sem um curso, sem uma preparação, ela faz qualquer coisa. Ela é uma criança na bolsa, né? Depois ela vira uma adolescente, rebelde, perdeu dinheiro, enfim, ela é contra tudo e contra todos. Aí depois, lá na fase adulta, ela fica mais madura, aí é o momento que a gente começa de fato a ganhar na bolsa, porque a gente ou fez um curso, ou aprendeu, né, a fazer uma análise de fundamentos, uma análise técnica, e aí a gente não compra qualquer coisa e nem entra em qualquer operação. Tá? A gente entra por motivos técnicos. Né? Então, gente, eu não vejo operação aqui no gráfico diário, não vejo. Tá? O que o papel pode repicar? Sim, se repicar tecnicamente, aqui é tecnicamente, tá? Como a volatilidade, imagino que vai continuar forte, né, na Petri 4. Ah, tecnicamente tem uma resistência aqui na base inferior do gap, tá? Ou seja,
ali em R$ 37,06. Isso aqui é uma resistência. Caso volte a subir, encontra a resistência aqui, ó. Bom, todo gap é fechado? Teoricamente, sim. Na prática, às vezes demora muito tempo para fechar um gap, né? Às vezes demora anos para fechar um gap, né? Às vezes demora muito tempo. Então, se o papel sinalizar por algum motivo, né, que rompeu a faixa de resistência ali em 37,06, tá? Você deixou um candle de fechamento acima desse nível, rompe resistência, aí o papel pode caminhar rapidamente para fechar esse gap. Mas aí teria que ter uma notícia muito positiva para reverter essa tendência, né? O fato é, o Petri 4 no diário tem uma tendência de baixa de curto prazo. Ok? Vamos ver se esse volume aqui vai continuar alto, né? Assim como na sexta, né? As médias apontam para baixo. Então agora comprar seria uma operação contra a tendência de alto risco. Vender também seria uma operação seria uma operação a favor da tendência, mas também de alto risco, porque já caiu muito, né? Então venda, na minha opinião, só e somente só se o papel romper esse fundo aqui, ó, né? Operar short só se romper ele 35,10, né? E aí qual seria o próximo nível? Tá? Quais os fundos que o papel buscaria? Quais os alvos? 33,82 é um provável fundo, outro provável lá na casa de 33,06. Tá? Mas de novo, né? Operar isso aqui no diário é um pouco perigoso. O ideal seria pular para tempos gráficos menores, né? Tipo o gráfico de hora em hora, e encontrar aqui uma tendência. Vejam que no gráfico de hora em hora fez um fundo na sexta, subiu, está testando esse fundo aqui. Vamos ver se arma um pivôzinho e se rompe aqui aquilo que eu mencionei para vocês, né? Ali em 37 com 06, com 07, tá? Rompendo aqui, encontra resistência lá em 33 com 74. Agora, isso aqui, pessoal, é tanta. Se o volume for muito grande, né? Se as oscilações forem muito fortes, às vezes não pega stop, às vezes tem todas essas consequências, né, de um papel que tem com esse rombo aí no gráfico, tá? Foi uma paulada muito forte, foi uma queda muito acentuada, né? Certo? Então, clara tendência de baixa, de curto prazo, né, que pode começar a afetar lá o gráfico semanal, e o semanal também pode começar a fazer zigue-zagues para baixo na Petri 4. E aí o papel pode devolver todo o ganho dessa alta aqui, né? Não estou dizendo que vai, estou dizendo que isso é uma probabilidade que ganha mais força à medida que a gente vê aqui o papel caindo com esse volume alto, tá? Temos que seguir acompanhando. Vamos ver o próximo papel aqui da lista, NTCO3 no semanal, que é NTCO3. Esse é um dos poucos papéis assim com o gráfico que pode vir a ficar bom caso faça o rompimento. Vamos botar para o semanal aqui, né? Caso faça o rompimento, NTCO3, do que? Dessa região aqui de lateralização. Ó. Tem uma lateralização no papel. Vejam que ele sobe e lateraliza NTCO3. Esse aqui é o semanal. Para mim não basta romper aqui a faixa dos 17,73, 17,66, não. Tem que romper esse topinho aqui, ó, tá? Tem que romper ali R$ 18,41 no semanal NTCO3, ok? Aí o papel tem 19,36, uma resistência dada por esse topo, deixado lá em agosto de 2022, e depois a próxima resistência lá em 20,62 é um alvo, tá? Certo, pessoal? Então fica aí para vocês avaliarem, né? E percebam que o papel estaria rompendo uma longa consolidação, né, que vem desde metade de 2022. Tá? O que o papel precisa? A NTCO3 melhorar esse volume. Muito baixinho. Tem que ter um candle de fechamento aqui com volume alto, certo? Porque se for um candle de fechamento lá em cima, no semanal NTCO3, com volume baixo,
não tem pouco significado, tá? O volume tem que estar alto para confirmar o rompimento. Marfrig, no semanal. Vamos ver aqui Marfrig, MRFG3. Gente, a Marfrig é um papel também que pode vir a ficar um gráfico interessante. Vamos ver aqui o semanal. Por quê? Vejam aqui, ó, de outubro até dezembro, o papel sobe forte. Depois, a Marfrig MRFG3 precisava fazer uma correção. Veio uma correção bem forte, inclusive. Tá? Chama atenção aqui esse candle, né, de 15% da Marfrig no semanal. E depois, na semana aí que passou, corrigiu um pouquinho. Tá? E, na minha opinião, esse papel precisa romper esse topo. Marfrig precisa romper a região de R$ 10,56. Mas tem que ser um rompimento, tem que ser um candle de fechamento acima desse nível com volume alto ou crescente. Se romper aqui com volume baixinho, pode ser um falso rompimento. Tá? Por que é um bom gráfico? Se a gente plotar aqui o Fibonacci na tela, aqui no nosso gráfico, né, o papel pode buscar a região de 12,82. Tá? Ou seja, é basicamente o topo, né, lá de agosto de 2022, quando o preço estava lá na casa dos 13. Tá? Seria aí um trade interessante no semanal, num prazo mais longo aí de operação, né, da Marfrig. É um gráfico para se ficar de olho, tá? Para se botar no radar, na minha opinião. Uzi Minas, semanal e diário, muita gente aí pedindo o gráfico da Uzi Minas, né? Eu não vejo compra em Uzi Minas no semanal, na minha opinião precisa corrigir mais. Começou uma correção na semana que passou, né? E ela precisa corrigir pelo menos até a região da média, né? Ou a média se aproxima do preço, ou o preço cai até a região da média de 9 períodos, que está em 9,73. Tá? Lembrando que essa média é móvel, então o preço ele pode, da média, né, pode aumentar ou diminuir aqui. Né? Tá? O papel continua um pouquinho longe das médias, o que pressupõe um risco aí de pelo menos 10%, um risco alto. Né? Tá? E vejam que os Minas, os em 5, ela chega numa região de resistência. Olhem aqui para a esquerda do gráfico, tem um topo aqui, né? Ó, esse topo deixado em maio de 2022 é uma região de resistência. Então tem que deixar o papel corrigir, andar de lado aqui, ou cair, né? Se cair até 10,29, fica interessante um pouquinho. Eu gostaria de ver o papel caindo até 9,74, tá? Até a média, né? Aí vamos ver se o papel volta a subir, retoma sua tendência principal e ficaria um bom gráfico. No momento, no semanal, os em Minas, os em 5 não vejo compras. Vejam que o papel está fazendo aqui para cima uma perna de alta, né? Então nós temos uma perna de alta, teste de fundo e onda 3 para cima. Tá? No diário, os em Minas, os em 5, fez uma correção até a média de 21. Isso é importante. Tá? Então vamos ver se ela retoma aqui a tendência principal de alta, né? E se retomar a tendência principal de alta, vamos limpar esse gráfico. Os em 5 no semanal, no diário, né, tem como resistências de curto prazo 11,09 e depois 11,27. Tá? São locais no gráfico que, se o papel tocar, ele tende a cair. Se romper, volta a ficar interessante, volta a ficar bom de novo o gráfico. Né? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem. Vejo que fez uma correção e deixou um martelo sobre a média de 21 períodos. Isso é importante. Agora, o rompimento lá em cima, né? Eu falei que se romper 11,27 o papel fica interessante. Tem que ser um candle de fechamento acima de 11,27. Esse volume aqui tem que estar alto. Tá? Ou crescente. Vejam que o volume estava muito alto aqui, né, em fevereiro. Olha só o que aconteceu. Subiu muito forte.
Agora depois o volume cai, cai, cai e fica baixinho. Esse volume tem que voltar a aumentar para romper 11,27 com vontade. Então fica aí para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco, com a metodologia que cada um usa. E vamos ver Move 3, Movida, né? É um papel que a gente pouco olha, que não está na carteira do índice. É um gráfico interessante porque ele vem fazendo fundos cada vez mais altos, tá? Na semana que passou, esse aqui é o gráfico diário da Move3. Na semana que passou, o volume aumenta um pouquinho, deixando dois candles aí de alta, né? Após tocar na média. Quem entrou nesse papel? Esse papel foi pedido no último domingo. Quem entrou, o timing da operação, o tempo correto de entrada foi no rompimento desse topo aqui, ó. Ok? Ou seja, no rompimento ali vamos ver aqui, rompimento de 8,83, tá? Como ele se afastou um pouquinho das médias, o ideal é que ele de novo faça aqui uma correção até essa faixa de R$ 8 com 8,85, tá? E depois volte a subir. E aí compras, na minha opinião, só e somente só se romper a máxima da última sexta, se romper aquela sombra lá em cima. Tem que romper R$ 9,44, tá? E com esse volume aqui aumentando alto. E esse rompimento tem que ser um candle de fechamento, tá? O rompimento ali entre 10 e 11 horas da manhã, na minha opinião, não vale. Tá? Tem que ser no fechamento, um candle de fechamento. O ideal é que o papel que faça uma correção fique andando de lado, né? Ou faça um recuo até a média de 9, 8,65. E se voltar a subir com volume alto e romper lá em cima, aí até valeria uma operação. Por quê? Porque ele pode estar diante de uma reversão da tendência. O papel caiu muito forte de dezembro do ano passado até fevereiro e depois começou a subir. Tá? Isso aqui sugere e sinaliza uma reversão da tendência. O que era baixa pode passar a ser alta. Ok? Esses papéis são papéis que a gente gosta de operar. Por quê? Porque eles estão no início de uma reversão, de uma possível reversão da tendência. Tá? A gente sabe disso porque os fundos são cada vez mais altos, né? Os topos são cada vez mais altos também. Só que agora tem que esperar o papel fazer uma correção, certo? Para entrar. Né? Vamos ver aqui para quem gosta de contar as ondas, né? Olha aqui, onda 1, onda 2, tentou fazer uma onda 3, interrompeu, voltou a cair de novo. Então aí a gente começa a contar de novo. Onda 1, 2, tem uma ondinha 3 aqui, muito pequenininha, né? E o importante é que ele está se mantendo acima da média de 21, tá? No diário Move 3. Quero ver com vocês o semanal da Move 3. Bom, no semanal já não é tão bonito assim, embora tenha aí 3 semanas de alta, né? No semanal, a resistência principal está lá em 10,09, na média de 21. Ele tende a tocar lá e cair, tá? Aqui no semanal da Move 3, o ideal é que o papel está fazendo uma perna de alta, um repique neste momento. Ele tem que corrigir essa perna de alta, fazer uma onda 2 para baixo, depois armar pivô. Se armar pivô, aí a gente coloca no radar no semanal. Tá? Então tem um gráfico que começa a ficar bom lá no diário. No semanal ele não nos dá condições de operação neste momento, a não ser para quem gosta de operar repique, certo? Mas lembro a vocês que logo ali em cima, R$ 10 uma já tem uma resistência, né? E lembrando que tem um upside aí de 10%, né? Então quem quiser operar lá no diário, tomar um pouquinho de cuidado, porque o semanal não dá condições, né? Isso pode condicionar um pouquinho o preço em termos gráficos, tá? Eu não acompanho esse setor, né? O Localiza, Movida, setor de locação de automóveis, né? Mobilidade urbana, como chamam, acho que é mobilidade urbana, né? O termo correto, enfim. Eu não acompanho muito, então não sei os fundamentos, tá, pessoal?
certo? Por hoje era isso, agradeço a atenção de cada um de vocês que esteve aqui com a gente e nos vemos no próximo domingo. Até lá e uma excelente semana.